Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje nosso convidado especial, o Lucas Lima. Lucas Lima é engenheiro mecânico, diretor de empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Obrigado, Thomas. É um prazer estar aqui. Lucas, a gente queria que você contasse um pouco da sua formação, dos seus perrengues, da sua vida, até chegar hoje nesse cargo, que é um cargo que você tem grandes desafios, que é desenvolver inovação no estado de São Paulo. Então, primeiro eu conto um pouquinho da minha origem, né? Eu sou do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Eu tenho hoje 31 anos. De formação, eu sou um engenheiro mecânico por livre e espontânea pressão. Como assim? Meu sonho era ser professor. Aí eu passei em terceiro lugar de um projeto que o Rotary tinha no Rio de Janeiro chamado Olimpíada do Saber. E aí o Rotary falou, tu passou em terceiro lugar, cara. Tu pode escolher o curso que você quiser na faculdade. Que bacana. Que a gente paga. Aí eu falei pro meu pai, vou fazer licenciatura de História. A reação do meu pai foi, quer morar aqui? Faz engenharia. Aí eu fiz a engenharia mecânica, porque eu pensei que eu ia ser homem de ferro, e cheguei lá, tava fazendo derivada integral e Laplace. Era totalmente diferente do que eu pensava. Depois de me formar em engenharia, eu me formei numa pós de educação, focada em pedagogia, educação 4.0. Depois eu fiz uma pós em gestão de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Fiz pós-graduação também em gestão estratégica de administração pública e de design thinking, gestão de pessoas. Então, ou seja, eu sou uma pessoa que não tem ali um cansaço de parar de estudar. Focando nisso, da minha trajetória profissional, desde 2018, em 2018 eu fundo a minha primeira startup, que é a Enfio, que é uma startup de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, onde eu criei uma fábrica escola de impressoras 3D dentro de uma favela. Que legal! Então eu pegava sucata eletrônica de máquinas de Xerox, transformava em impressoras 3D, capacitava a molecada que queria aprender e inseria eles no processo produtivo, gerando tecnologia 100% feita dentro da favela. E como é que foi essa experiência, Lucas, para a gente falar aqui para os nossos telespectadores? Como é que é trazer uma ideia inovadora dentro do Complexo do Alemão? Foi desafiador. Primeiro que eu era um cientista que aprendeu a empreender através de programas de aceleração como o Shell Iniciativa Jovem, Juventude Empreendedora, Ambev, entre outros grandes players que eu participei e ganhei. Então, em primeiro lugar, como Shell Iniciativa Jovem e Juventude Empreendedora e Ambev, eu fui uma das 15 do Brasil selecionadas. E aí foi desafiador por quê? Desenvolver tecnologia no Brasil é desafiador no ponto de investimento. Quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, já é uma barreira muito grande no questão de acesso a investimento. Quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico dentro da favela, o pessoal falava, opa, você é uma ONG? Não, eu sou uma empresa. Então, quando eu chegava na mesa de negociação, o investidor sempre pensava que era ONG. Então, Entendi. O maior desafio era ultrapassar essa barreira do pensamento de ONG. E aí o negócio ele foi bem até 2021, que é a questão da pandemia. Em 2021 eu transfiro a minha empresa para São Paulo e abro uma empresa de P&D, uma limitada de P&D, e eu trabalho dentro da Gerando Falcões, no projeto Favela 3D. Lá eu desenvolvo um projeto chamado João de Barro. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião /mentoria do projeto Olympus. O que é o projeto Olympus? Tem uma startup norte-americana chamada Icon, e a Icon ela fabrica impressoras 3D. Ela tem um projeto com a NASA que elas fabricam impressora 3D para impressão de casas na Lua. Então eu tive a mentoria com eles e qual era a ideia? Fazer uma impressora 3D que imprimisse casas nas favelas do Brasil. Olha só. E aí eu construí o protótipo do João de Barro. Ah, que legal. Que toda a questão de marketing, etc. Eu construí esse protótipo 100% funcional aqui em São Paulo, em Poá. Só que aí o projeto não andou, mas a maior barreira foi conversar com os americanos, porque eles não queriam passar dicas de transferência tecnológica, como fazer, quais foram as barreiras. Aí eu falei, quer saber? Se a NASA não quer passar, eu desenvolvo sozinho. 40 dias depois, fiz o projeto funcionar numa garagem aqui em Poá, em São Paulo. Através desse projeto que me proporcionou estar na lista do MIT, um projeto João de Barro.
Desde 2000, e aí em 2022 eu dou uma pausa na carreira de pesquisador e venho trabalhar no Sebrae de São Paulo, junto com o IPT, nos programas de aceleração de startups de Deep Techs. Então, nada melhor do que um cientista que empreendeu fazer gestão de programas para Deep Techs. E a partir de 2025 eu ingresso na parte pública, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na parte da diretoria de empreendedorismo, que é onde eu estou hoje. Essa é a minha carreira de forma muito resumida. Lucas, e considerando a sua trajetória pelo IPT, o Sebrae, agora no governo do estado, quais oportunidades de trilha de crescimento que você identifica para o pesquisador, cientista, se desenvolver e continuar criando tecnologia? Nossa, principalmente a gente falando no estado de São Paulo, né? Eu venho de um estado que o investimento em tecnologia é muito baixo. O orçamento da FAPERJ, se comparado ao orçamento da FAPESP em São Paulo, é mísero. Então, hoje aqui em São Paulo, o pesquisador ou empreendedor em tecnologia, ele tem muito mais vantagens de ter uma empresa de desenvolvimento tecnológico, através dos financiamentos de editais públicos. A FAPESP tem vários editais, tipo assim, de investimento inicial de 200 mil até tantos milhões. E aí aqui o maior desafio hoje do empreendedor em ciência e tecnologia, não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil, é a falta de acesso à informação. Por quê? Hoje a gente tem agências de fomento, as FAPs, Embrapi, tem a FINEP, tem os editais Tecnova, tem os editais Centelha, só que são sempre os mesmos pesquisadores que ganham esses projetos. Porque ele já tem ali a metodologia de escrita de projeto, linguajar acadêmico e etc. E hoje, o alcance à informação de como fazer um bom projeto para ele passar é uma barreira. Outra barreira também é a visão do investidor brasileiro na área de tecnologia. O investidor brasileiro, independente da área, ele quer investimento rápido, ganho rápido. Quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, é investimento a longo prazo e ganho daqui 5, 10 anos. Então, uma perspectiva totalmente diferente, que eu acho que essas são as barreiras hoje do cara que desenvolve tecnologia e do empreendedor que quer trabalhar nessa área. E Lucas, você poderia falar para a gente sobre o design thinking de soluções de cidades inteligentes na periferia? Nossa, eu posso utilizar um exemplo bem legal, Thomas. Não sei se você chegou a conhecer o GET. GET, não. GET são Ginásios Educacionais Tecnológicos. É uma política pública do governo do município do Rio de Janeiro, que ela é chefiada pelo Renan Ferreirinha, que é o secretário de Educação. O que o Renan ele pensou? Cara, como levar educação STEAM para escolas públicas do ensino fundamental? E ele pensou, viu modelos americanos, etc. E aí ele começou a pesquisar e conversar com agentes de educação que trabalham nessa ponta. Eu fui um desses entrevistados, que na época quem cuidava do projeto era o Guilherme Sintra, que está hoje na Fundação Lema, na diretoria de tecnologia educacionais. E aí ele pensou, vamos construir uma escola de educação STEAM pública. E vamos começar com um piloto de 25 escolas. Legal. A ideia era, vamos dar laboratório, ferramentas, acessos, só que não com foco só de ensinar a usar uma impressora 3D ou a programar, mas no foco de como eu utilizo essa ferramenta para o desenvolvimento da minha região. Eles começaram com 25 escolas, lançaram a primeira, que foi a escola Elza Soares, que ficava perto de uma área militar do exército ali da área de triagem. E poucos anos depois a gente está falando de um número de mais de 250 escolas no município do Rio. Você diz assim, no estado inteiro do Rio, né? Na cidade do Rio. Na cidade do Rio? É. Porque eles estão na Secretaria Municipal. Olha só. Então a gente vê que ele simplesmente utilizou a tecnologia não somente como mais uma matéria eletiva, mas como uma ferramenta de política e desenvolvimento social. Porque as crianças, elas são ensinadas desde cedo como eu posso criar um sinal de trânsito para a minha comunidade? Como criar ali uma maquete com postes de luz? Como pensar daqui tantos anos, quando ele aprender a programação em Arduino, automatizar tudo isso? Então, te dá uma amplitude maior de visão de como pensar cidades e locais inteligentes através da educação básica, que é fundamental. Então, hoje, eu acho que esse é o maior exemplo de como utilizar design thinking, que é a perspectiva de vida daquela criança, como ela vê aquela ferramenta, como ela aprende, como ela se desenvolve e como ela usa no final.
E aí o resultado vem a médio e longo prazo, que é da educação básica a gente consegue conquistar um desenvolvimento de futuro muito melhor. Lucas, fala um pouquinho pra gente. Eu sei que você também tem viajado, tem participado de feiras internacionais. Quais são os exemplos que você viu no exterior que a gente poderia replicar no Brasil, inclusive para atrair mais jovens para o campo da inovação? Nossa, eu tive a oportunidade em 2023 que eu ganhei o prêmio Young Leaders do Instituto Anga no ano de 2023. E aí, em 2023, em 2024, eu tive a oportunidade de estar visitando Boston e conhecer o MIT Sloan. Bacana. E conhecer também Harvard. Mas a gente não conseguiu entrar porque era final de semana, infelizmente. Mas o MIT, ele tem um negócio lá maravilhoso que é o D-Lab, que é o laboratório de design think do MIT, onde que jovens podem criar soluções para o mundo. Tu já chega, tu já fica maravilhoso na entrada, tem estátuas em tamanho real e impressas em 3D. Incrível. Tu chega lá, tem robôs de auxílio pedagógico para ensino de crianças. Tudo que é criado pelos próprios estudantes. Então, acho que o D-Lab é um bom exemplo. Não é D-Lab, não. É Media Lab. Media Lab. Media Lab. O D-Lab é um outro projeto de design think que ele é bem legal, que, se eu não me recordo, se eu não sei se ele é também do MIT, que o que o D-Lab faz? Ele leva o grupo de estudantes para países subdesenvolvidos. Eu sei disso que uma das alunas foi minha professora no programa ProLíder. Que legal. Então, ele leva grupo de estudantes para países subdesenvolvidos, vê lá o problema central daquela região, e a partir do problema central daquela região, ele junta os moradores para resolver aqueles problemas num processo de design think. O exemplo dessa professora, que eu não estou me recordando agora o nome, que é muita gente que a gente conhece no decorrer da vida, ela foi para um lugar na África subsaariana, e lá o maior problema era o óbito de crianças. E por quê? As crianças simplesmente passavam mal. Tinham um episódio de dissenteria, vômito, febre, e descobriram que as crianças passavam por um processo de contaminação porque elas dormiam no mesmo espaço que os animais da família. Nossa. Galinha, vaca, bode. E aí eles pensavam, como é que a gente consegue resolver esse problema? Ficaram lá semanas, dormindo no mesmo local, bebendo da mesma água, comendo da mesma comida, e até entender como resolver o problema do local, através da visão do próprio morador. Semanas depois, eles entenderam que o problema das crianças ficarem doentes era o contato direto com as fezes e dejetos dos animais. Uhum. E aí eles pensaram, qual é a forma mais rápida de resolver esse problema? Criando um celeiro para os animais? Não, a galera não tem dinheiro. Por que não criar um cercadinho que separe a criança dos animais? E aí eles criaram um modelo, aí eles levaram ferramentas para a aldeia, ensinaram mulheres que eram proibidas de utilizar ferramentas a fazerem o cercadinho. Capacitaram As mulheres. Depois disso, ensinaram o modelo de como replicar isso, e depois simplesmente o pessoal se uniu, criou uma associação e começou a vender para outras aldeias vizinhas. Isso é design. Foi uma replicagem do modelo que deu certo. Sim, e isso é design think na veia, porque é vivência, experimentação, construção conjunta e resultados. No final de tudo, eles simplesmente conseguiram mudar a realidade de uma região porque entenderam desde o início como aquela cultura funcionava. Lucas, a gente tem um bloco aqui especial que você pode indicar um livro, um filme, um documentário, mas isso você nos responde aqui no nosso segundo bloco, e vou pedir para que a nossa produção solte a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o nosso convidado especial, Lucas Lima. Lucas, qual que seria um livro aqui que você indicaria para os nossos telespectadores? Eu indicaria praticamente toda a série de livros do Yuval Noah Harari. Em 2021 tive a oportunidade de estar com uma entrevista junto com ele. Legal. E, cara, a visão que ele tem de futuro e como será esse futuro é muito legal. Ele fala isso no Homo Sapiens, Homo Deus, as 21 inovações para o século XXI. E tudo isso ele consegue falar de forma muito didática em todos os livros dele. Então eu indico qualquer livro do Yuval Noah Harari.
Lucas, falando em políticas públicas e desenvolvimento econômico, qual que é o maior desafio hoje para fomentar empreendedorismo no estado de São Paulo? Eu não vou falar que não tem um maior desafio, até porque quando a gente fala em estado de São Paulo, não, Brasil, e o tema empreendedorismo, e aí não puxando uma sardinha para o trabalho do maravilhoso Nelson Harvey com o Sebrae São Paulo, mas o Sebrae hoje ele faz um trabalho de campo muito bom para a disseminação do empreendedorismo. Eu acho que é muito numa versão pedagógica do que é o ensino do empreendedorismo, do que é falado hoje na mídia, o empreendedorismo como forma de mudança de vida, mindset, etc., para o ensino mesmo que empreendedorismo ele pode salvar vidas, ele pode mudar realidades, muito na questão da mudança cultural da população entender o que é empreendedorismo. Por quê? Dos últimos anos para cá, o empreendedorismo ele foi vendido como 7 dígitos em 3 dias, em 10 dias. Então, como os números, né? Como os números, como um mundo fantasioso que tu pode ficar rico a qualquer momento. Só que o pessoal esquece a parte difícil de empreender, que é acordar cedo, fazer reunião com o fornecedor, às vezes não ter grana para pagar fornecedor. Eu acho que essa questão... Quer dizer, a questão mais do administrativo, Sim. Né? De ser algo bem sustentável. Né? Sim. Hoje a principal barreira, além do acesso a crédito... É também a parte cultural do empreendedorismo, que empreendedorismo não é só ficar rico, empreendedorismo é toda uma mudança de vida e uma mudança de vida que você faz com constância. E a parte do acesso a crédito, eu acredito que hoje muitos estados têm um trabalho relevante para isso. O estado de São Paulo hoje, por exemplo, ele tem o Banco do Povo com acesso ao microcrédito produtivo. Sim. Tem a Desenvolve SP para negócios que querem se desenvolver no estado. Tem a Investe SP que traz empresas para o estado de São Paulo para que gere emprego, renda para as regiões. Então, o acesso a crédito é muito mais da educação da população do que do próprio governo. Então, você está dizendo, Lucas, que tem acesso ao crédito os empresários. Sim. Né? Agora, significa desenvolver essa cultura de administração do próprio dinheiro. Também, educação financeira é uma principal barreira, porque até hoje, e a gente está em 2025, o Sebrae tem mais, se eu não me engano, tem mais de 50 anos de ação. E até hoje é sempre a mesma fala no primeiro dia de qualificação empreendedora. O que é do CNPJ é do CNPJ, o que é do CPF é o que é do CPF. Cada um tem sua conta separada. Então, eu acho que a educação financeira ela tem que vir desde a educação primária na escola. É muito importante ter educação financeira, mas também educação empreendedora nos primeiros anos. Aprende ali a vender biscoito, vender a limonada e etc. Esse tipo de educação, na base da educação do brasileiro, faria uma baita diferença e essa barreira não seria tão expressiva. Lucas, pensando agora em IPT, em outras instituições de tecnologia, como é que elas podem ser utilizadas para desenvolver tecnologia de cidades inteligentes? Se elas são usadas para esse fim, como podemos democratizar o acesso a essas soluções para os gestores municipais? Nossa, e não puxando sardinha para o trabalho do Jorge Lima, mas ele faz um trabalho genial com desenvolvimento econômico. Atualmente ele lançou a questão do Toolkit para cidades inteligentes, onde que ele lança uma plataforma que ele mapeia empresas com soluções de tecnologia e cidades que necessitam de soluções de tecnologia e fazem esse matchmaking. É uma ação legal de se fazer e é importante, porque o gestor público com o Toolkit, ele entende até onde ele consegue a fase de contratação. Se ele vai fazer os riscos também, sim, né? Se ele vai fazer um CPSI, uma contratação por inegibilidade e etc. E o próprio empreendedor que vende tecnologia, ele consegue ter esse acesso que acho que é a maior barreira hoje do startupeiro no estado de São Paulo, que é, eu quero vender para governo, mas não sei como vender para governo. O governo de São Paulo te dá o primeiro passo. Outras regiões, não só o IPT, outros ambientes de inovação como Barcelona, que tem a questão do Barcelona 22, que conecta hubs de inovação com a população. Tem a questão também do município do Rio de Janeiro, com o Sandbox Rio, que é quase um Ctrl-C, Ctrl-V com o Sandbox da cidade de Paris, que é algo que eles estão implementando com
regiões testes de soluções tecnológicas, como a Barra da Tijuca, que tu já consegue pedir sua cerveja por drone. É algo incrível. Então dá para se fazer bastante coisa. E o IPT, e aí eu falo por muito respeito a essa instituição, hoje o Brasil, se tu vê uma estrada funcionando e uma ponte em pé, tem o trabalho do IPT, porque é uma das instituições mais importantes hoje do Brasil. Então, a valorização da ciência e tecnologia, mas também da metrologia, dos testes, junto ao Inmetro, as validações tecnológicas, a gente deve muito a essa instituição também. Uhum. Lucas, a gente está chegando perto aqui do fim do nosso programa, mas antes disso, tem duas perguntinhas aqui. Fique à vontade. Existem estruturas descentralizadas de pesquisa e desenvolvimento no Brasil? Como podemos criar essas estruturas pensando em trazer mais mentes criativas para impactar o desenvolvimento brasileiro? Aí vem, normalmente, é algo muito cultural. Quando eu era cientista do CNPq, lá em 2017/18, que eu fui bolsista de manufatura industrial, o meu sonho sempre foi ser cientista, mas infelizmente a gente carrega algo cultural dentro da gente que eu tinha naquela época, que cientista não dá dinheiro. É uma profissão ingrata no Brasil, porque ninguém entende o que é ciência. E ninguém fomenta isso, né? A ciência, o engraçado que depois que eu fiquei adulto que eu entendi que fomenta, mas não chegava na ponta a informação. Entendi. Porque hoje, quando a gente olha as perspectivas de investimento na ciência e tecnologia nos últimos 4 anos, não só nos 4 anos, não. Vamos usar um time-lapse um pouco maior. Nos últimos 10 anos, a gente vê um investimento bruto em desenvolvimento tecnológico. Mas quem tem acesso é o cientista jovem que quer ali empreender ou criar uma solução? Não, são grandes empresas. Uhum. Porque a maior fatia da pizza do desenvolvimento tecnológico hoje no Brasil vai para a FINEP. Sim. E poucas pessoas entendem como é o mecanismo de fomento da FINEP. Então, como traduzir o investimento tecnológico para a população? Porque hoje a FINEP, por exemplo, o último orçamento que saiu no final do ano passado foi 86 bilhões. Vocês têm noção que é 86 bilhões investido na ciência e tecnologia? Gente, é muito dinheiro. Dá para fazer muito projeto. Então, dá para se desenvolver. Hoje o Brasil ele consegue atrair mentes, porque há um processo agora muito devagar, a passos de formiga, que é a questão da democratização de informação para acesso a fomento tecnológico no Brasil. Uhum. É o que eu disse no início. Existem as FAPs, existe o Embrapi, existe o CNPq, Centelha, IEL, existe uma infinidade de agentes fomentadores. Mas como chega nesse fomento, ainda está muito preso nos doutores de 20, 30 anos atrás, que tem um mecanismo, que já tem as manhas de como escrever um bom projeto. Eu acredito que, se as agências fomentadoras começar a democratizar o acesso à informação, com um site bem elaborado, uma plataforma amigável, um manual amigável com uma linguagem bem receptiva, você vai ter muito mais cientistas desenvolvendo e solicitando bolsa aqui no nosso país. Não, muito boa a sua colocação, Lucas. A gente sabe que a FINEP, a gente tem ido para outros lugares, na PUC do Rio Grande do Sul eu vi também investimentos da FINEP, mas eu acho que falta isso mesmo, né? Mais informações, mais conhecimentos para que os cientistas possam ter acesso a isso. E uma pergunta, como é que você acha que o governo precisaria cada vez mais aproximar dos stakeholders, né? Dos players, da iniciativa privada, das universidades? Como é que você acha que deveríamos caminhar com a tríplice hélice? Boa pergunta. Aí tem a resposta do Lucas, que gosta de políticas públicas, e tem a resposta do Lucas, que gosta de desenvolver tecnologia. A gente falando no tempo atual, como desenvolve tecnologia no mundo inteiro, não existe outra saída do que parceria público-privada. É você trazer benefício para as empresas desenvolver tecnologia hoje. No Brasil, não só no Brasil, mas no mundo. Hoje a Samsung, por exemplo, ela tem a sua própria ICT privada. Ponto. Ela desenvolve tecnologia. Hoje a gente tem uma lei de inovação muito eficaz, que é da Zona Franca de Manaus.
Sim. para investimento e desenvolvimento tecnológico hoje no Brasil. Que, na verdade, as empresas que estão lá são obrigadas a investir no desenvolvimento tecnológico da região. Sim, só que hoje a Lei de Inovação de Manaus ela consegue desenvolver tecnologia junto às startups locais. Então, tipo, que era algo quase inacessível. E ali já tem uma educação dos polos tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, a como utilizar esse recurso. Sim. Porque hoje quase... E aí é uma pesquisa que eu fiz na minha pós de administração pública. Hoje, o estado de São Paulo, você acredita que menos de 2% dos empresários do lucro real utilizam a lei de inovação? Não sabia. Então, quase ninguém sabe como utilizar a lei de inovação, que é a lei 10973 ou 10974, não estou recortado agora, que é muita lei na minha cabeça. Mas a lei de inovação hoje, ela garante redução de IPI, redução de quase 60% do custo de P&D de empresas, que é algo que o empresário que está desenvolvendo tecnologia, ele pode fazer ali um acordo junto ao empresário que fomenta esse desenvolvimento, para quando chegar no final do ano, juntar o abatimento fiscal junto com o P&D da empresa dele, que é algo que dá para fazer uma via de mão dupla. É muito também de como o empresário hoje, principalmente startups de P&D e grandes centros de inovação que vem crescendo em grande quantidade hoje no Brasil, utiliza arcabouços fiscais e também incentivos federais para o desenvolvimento tecnológico. Aí, no final, todo mundo sai ganhando. Lucas, estamos já no fim do nosso programa, mas antes de encerrar aqui, que passou super rápido a nossa conversa, que você faça as suas considerações finais do nosso programa. Perfeito, Thomas. Primeiro, eu sempre incentivo o empreendedorismo para todo mundo, mas tem que entender que é um caminho árduo. Então, quer empreender? Busque informação, procure um escritório do Sebrae, o atendimento é gratuito, leia bastante livros, vai ler um startup enxuta, tem em português, é tranquilo. Na época eu tive que ler o Lean Startup com o inglês de Santana, hoje em dia está mais tranquilo. Vai pesquisar ambientes de inovação, entender o que funciona lá fora, não funciona no Brasil, mas é algo para você ter a par. E, acima de tudo, saber ler lei. Hoje no Brasil, empresário só ganha dinheiro se ele entende lei e benefício fiscal. Interpretar a lei também, né? Entender o conceito da lei. Né? É muito importante. Então, se você souber interpretar lei e incentivo e leis de incentivo, você consegue fazer que, no final de tudo, o desenvolvimento tecnológico ele mantém a roda girando e o teu relógio não pare por falta de bateria e investimento. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês até esse presente momento aqui do nosso podcast. E fazendo um agradecimento especial ao Lucas Lima pela belíssima contribuição, pela belíssima aula que você deu aqui pra gente no nosso programa. Lucas, muito obrigado. E teremos novas oportunidades aqui para você falar de inovação e cidades inteligentes. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa.